Bom, essa análise de hoje é daquelas que, nossa, mistura tudo. A gente vai falar de ficção científica, de história, de filosofia. Se prepara aí, porque a gente vai embarcar numa viagem para um dos momentos mais importantes da história da humanidade, mas de um jeito que ninguém nunca pensou. Pensa só, e se fosse possível não só ver a história, mas tipo chegar lá e fazer perguntas, perguntar direto para a fonte? Pois é, essa é a ideia aqui. É uma jornada que vai muito além do que a gente considera normal, e tudo isso a bordo da TARDIS, né? A famosa máquina do tempo. Então, vamos lá. A primeira parada da nossa viagem com a TARDIS é num momento que, sinceramente, mudou tudo. Redefiniu o que é esperança, o que é realidade, para bilhões de pessoas através dos séculos. Ok, então o cenário é esse. Jerusalém, mais ou menos no ano 33. Nossos viajantes no tempo, o doutor, o Henrique, que é mais místico, e o Vitor, o observador, eles chegam bem no domingo de Páscoa. Imagina a cena. O ar tá fresco, aquele solzinho começando a nascer, e a história de verdade, tá prestes a acontecer na frente deles. E aí, quando eles chegam perto do túmulo, não tem confusão, não tem caos. Pelo contrário, é uma paz absoluta. A pedra gigante que fechava a entrada está movida para o lado, como se não pesasse nada. E de dentro sai uma luz suave. Sabe? Aquele sinal silencioso de que o impossível, bem, acabou de se tornar realidade. E é nesse ponto que tudo muda para eles. De repente, eles não são mais só espectadores, não, eles viram parte da história. Eles saem correndo pelas ruas de Jerusalém para encontrar os apóstolos que estavam escondidos, morrendo de medo, e a notícia que eles levam transforma aquele medo todo na primeira faísca de esperança. Isso aqui mostra perfeitamente como o doutor vê as coisas, né? Para ele, um senhor do tempo, isso não é só um evento histórico qualquer. É o que ele chama de ponto fixo, sabe? Um momento mas tão fundamental que a própria realidade se curva em volta dele. É um pilar do tempo. Mas calma, a viagem não para por aí não. Não é só sobre ver um túmulo vazio. A coisa vai além. Leva a um encontro cara a cara. Uma conversa com o impossível que virou gente. E a cena é de uma simplicidade que desarma. Nada de grandiosidade. Na beira do Mar da Galileia tem um homem. Só isso. Preparando um café da manhã numa fogueirinha. Mas a presença dele irradia uma paz tão profunda que parece que até o tempo fica mais devagar. E aí, diante dessa figura, eles fazem a pergunta, sabe? A pergunta que ecoa há 2000 anos, a pergunta que representa a curiosidade e a esperança de todo mundo. E a resposta é daquelas que fazem a gente parar e pensar. É enigmática, profunda. Basicamente, ela muda o foco. Tira a atenção do quando e joga para o como. Esquece a data no calendário, o que importa é a qualidade, a intenção de cada segundo que a gente vive agora. E claro, essa resposta bate de um jeito diferente em cada um. Produtor, o cara da ciência, isso é um ponto fixo supremo, mas com variáveis que nem ele consegue calcular. Já pro Henrique, o místico, é outra coisa. É uma mudança de vibração. O retorno não seria um dia específico, mas sim uma elevação da consciência coletiva. E a conversa não para por aí. Ela fica ainda mais profunda. A próxima pergunta já transcende o tempo e o espaço, sabe? Ela vai direto na natureza da existência. Não é mais sobre quando, mas sobre onde. Só que num sentido que a gente nem consegue imaginar, um sentido multidimensional. A resposta que eles recebem apresenta um conceito uau, fascinante, o ponto zero. E não é um lugar, não é um endereço, é um estado de ser. Pensa numa singularidade de consciência, onde coisas como aqui e lá, antes e depois, simplesmente não fazem sentido. Onde o tempo e o espaço, como a gente conhece, não existem. E ali o doutor, com aquela mente genial dele, cria uma analogia perfeita para a gente entender isso. Ele saca que não é sobre ir de um ponto A para um ponto B no universo. É sobre ser a própria essência, a frequência que está em tudo. É como se a TARDIS fosse o rádio, mas ele é a própria música. A TARDIS sintoniza a estação, mas ele é a canção. Ok, se segura aí porque agora a história dá um salto. E que salto! A gente sai do passado antigo e é jogado lá na frente, num futuro hipotético, para explorar o que tudo isso significaria numa escala cósmica.
E é aqui que vem o grande experimento mental que fecha essa narrativa. Já parou para pensar? E se os dois maiores eventos que a humanidade pode imaginar, o primeiro contato com alienígenas e um retorno divino, acontecessem exatamente ao mesmo tempo? O cenário que se monta é simplesmente de cair o queixo. Frotas alienígenas aparecem no céu do nada. Mas a mensagem deles é de paz. Eles não estão aqui para conquistar. Eles vêm como testemunhas. E o mais louco, nesse momento, a figura de Jesus é reconhecida, não só por nós humanos, mas pelos alienígenas também. O que mostra que o sagrado, o divino, é uma coisa universal, não só da Terra. Então, esse evento cósmico vira o ponto de convergência final. É onde a história, a fé e o futuro da humanidade se encontram. E isso desencadeia uma transformação no planeta inteiro. Uma transformação sem volta. E o clímax? O clímax é uma imagem que diz tudo. A TARDIS materializa bem no centro do poder mundial, o Salão Oval da Casa Branca, no exato instante da chegada dos alienígenas. É nesse ponto que o passado, o presente e o futuro batem de frente. E o efeito disso é instantâneo e avassalador. A simples presença dele cria um campo de ressonância da verdade. A mentira simplesmente não consegue mais existir. Imagina só, segredos de Estado, conspirações, tudo se desfaz no ar. Aquela barreira de nós contra eles some, e a humanidade finalmente entra para a vizinhança cósmica. Essa é a grande virada de chave. O mundo antigo, que era baseado em divisão, em segredos, em medo, ele dá lugar a um mundo novo. Um mundo de unificação, de transparência, de comunidade. E o mais interessante, ciência e fé deixam de ser opostos e se tornam dois lados da mesma moeda, da mesma realidade. E aqui tem um ponto muito importante. A ideia de julgamento aqui não tem nada a ver com punição. Pensa mais como uma cura, uma limpeza do ego coletivo da humanidade. É tipo um detox planetário, que abre espaço para um recomeço, um novo começo baseado em equilíbrio e principalmente em verdade. E assim, essa nossa análise termina com uma provocação. Uma pergunta para a gente ficar pensando. Se a verdade virasse uma vibração, uma força da natureza tipo a gravidade, uma força que simplesmente dissolve qualquer mentira, qual mentira seria a primeira a desaparecer? No nosso mundo ou, quem sabe, dentro da gente mesmo? Fica aí a reflexão.